Com o CBN Maceió, para a gente falar sobre uma recente decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, que fixou agora o entendimento de que a abordagem policial e a revista pessoal, motivados por raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física, são ilegais. Meu Deus, eu pensei que isso era tão óbvio, que a gente não precisava, né? Eu acreditava que todos, absolutamente todos, já tinham esse entendimento, embora praticassem de forma diversa a sua rotina policial, mas já tinha esse entendimento, até porque a força policial nossa definitivamente não é branca, né? Então vamos aqui conversar com quem entende e aprecia o assunto, um dos mais respeitados criminalistas aqui do Estado, o doutor Leonardo de Moraes, também presidente da Caixa de Assistência da Advocacia Alagoana, da OAB de Alagoas. Doutor Leonardo, eu achava que era tão óbvio que a gente não precisaria ir até a Suprema Corte para entender algo que, bom, isso deveria estar em qualquer manual ou não precisaria estar nos manuais. Um bom dia. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um tema interessante, né? E como você disse, é impressionante como se trata de algo que é tão evidente, né? Que é tão claro, e ter que vir à Suprema Corte para dar uma decisão para dizer que as abordagens podem ser realizadas desde que não serão feitas baseadas em cor, aparência física, orientação sexual, etc., né? Então o Supremo chegou então a esse absurdo de dar uma decisão como essa para algo que era tão claro. Bom, isso de uma certa forma e de qualquer outra forma nos traz aí um certo alento, porque a magistratura agora em todo o Brasil deve seguir essa orientação, mais do que uma orientação, uma determinação do Supremo. Isso, Elias. A discussão agora ela está ligada à chamada busca pessoal. Mas antes de explicar o que é busca pessoal, é interessante que as pessoas tomem conhecimento do que é uma busca e o que é uma apreensão, né? O Código de Processo Penal estabelece uma medida cautelar chamada busca e apreensão. Quando você fala em busca, você fala na atividade de procura, né? Alguém vai em um local, procura no corpo de alguém e você efetivamente está procurando algo. E a apreensão é quando algum objeto ele é retirado do corpo de uma pessoa e efetivamente ele é capturado. Ou seja, a busca é a atividade de procura e a apreensão é a retirada efetiva de um bem que se encontrava em poder de uma pessoa ou então em uma casa. E a lei também estabelece uma diferenciação entre uma busca domiciliar e também uma busca pessoal. A busca domiciliar é aquela que acontece na casa das pessoas, né? Você vai na casa de alguém, através de um mandado, você faz a busca e a apreensão e aquele objeto que foi apreendido serve como prova em um processo penal. Então, a primeira espécie é a busca domiciliar. E há também a busca pessoal, que é aquela que é realizada no corpo de uma pessoa. São as abordagens famosas, normalmente a polícia militar, que ela possui atribuição constitucional para tanto, ela consegue fazer abordagem nas pessoas que estão na rua, e essa abordagem é chamada de busca pessoal. Então, a busca domiciliar no domicílio e a busca pessoal, que são as abordagens que, portanto, é o tema aqui da nossa discussão. Bom, na busca domiciliar, o senhor falou uma palavra, parece bastante relevante, mandado. Isso. Eu preciso ter uma ordem judicial para entrar na casa das pessoas, em regra. Isso. Para que aconteça uma busca domiciliar, é indispensável que haja ou um requerimento, uma representação feita pelo delegado de polícia ou delegado federal e ou uma representação ou parecer do Ministério Público. Então, o Ministério Público, o delegado de polícia pede. Esse requerimento chega para o juiz, ele observa então as condições que foram impostas, observa as provas que foram colhidas e o juiz dá uma decisão fundamentada que expede, portanto, um mandado de busca e apreensão. Então, para que haja uma busca domiciliar, é indispensável um mandado, uma ordem judicial e também uma representação do Ministério Público ou delegado de polícia. Bom, para essa revista pessoal, o mesmo não precisa. Isso. A busca pessoal ela já é diferenciada, né? E a previsão dela é do artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. E essa lei fala especialmente de que é possível que haja a busca pessoal, leia-se, abordagens, desde que haja chamada fundada suspeita. Ou seja, há uma fundada suspeita de que alguém está aportando drogas,
de que alguém está portando uma arma, né, em via pública, então estaria autorizada nesse caso a chamada fundada suspeita e, por consequência, a busca pessoal. Mas qual a diferença, né? Segundo o Supremo Tribunal Federal, essa busca pessoal deve ser feita deve ser baseada em elementos objetivos. Ou seja, você, enquanto órgão de segurança pública, você está aqui passando em sua viatura e você avistou alguém em que existe, por exemplo, uma elevação grande aqui do lado, ou o cabo de uma arma de fogo, ou você percebe que a pessoa está com o bolso muito cheio, em que objetivamente está aparentando que ela porte algo ilícito. Ou seja, o critério que o Supremo Tribunal Federal e a própria lei estabelece, baseado em fundada suspeita, é aquela em que os indícios são observados objetivamente. O policial, ele viu alguém portando uma arma, alguém portando uma droga, ou então, de acordo com o local em que se encontra, é possível que se afira objetivamente que havia fundada suspeita. Então, as abordagens, elas podem acontecer, desde que haja fundada suspeita baseada em critérios objetivos. Bem, há eventos onde, imaginando aqui, nós estamos no estádio Rei Pelé, onde todos são abordados. Isso é comum, inclusive pela própria polícia, e não só pela polícia, por agentes que estão ali dando segurança aos eventos. É uma abordagem comum. Diferente seria se a gente estivesse no estádio Rei Pelé, dissesse, agora a gente só vai abordar os altos, ou só os baixos, ou só os negros, ou só as mulheres. E isso é o elemento ilegal da abordagem, doutor? Isso. Como eu disse, o critério que a lei estabelece é a fundada suspeita. E segundo as decisões judiciais, deve haver elementos indiciários objetivos que afiram a presença da fundada suspeita. Mas o que fez, aliás, o Supremo Tribunal Federal, baseado nessa afirmação que você deu e também na sua pergunta? Ele falou que a busca pessoal ela pode acontecer. As abordagens podem acontecer porque estão presentes no Código de Processo Penal, desde que haja elementos indiciários objetivos que você consiga visualizar. E disse que não é lícita a abordagem quando é baseada em raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. Ou seja, é possível que as abordagens aconteçam, mas não podem ser baseadas, por exemplo, em uma orientação sexual, muito menos em uma cor. Eu vou abordar alguém uma vez que a pessoa possui cor X, ou alguém porque possui de forma visível, né, uma aparência física Y. Isso é proibido. Essa abordagem será ilegal e dará ensejo para a autoridade ou o agente público que pratica esse comportamento pelo crime de abuso de autoridade, que pode levar amanhã, inclusive, à perda do cargo. E há um ponto interessante, Elias, que o Supremo Tribunal Federal, ele julgou agora no dia 11/4, e trouxe tal conclusão baseado no chamado perfilamento racial. O perfilamento racial é quando as abordagens são feitas não baseadas em elementos objetivos, mas sim baseadas na raça, na cor, na orientação sexual e também na aparência física da pessoa. O perfilamento racial é um elemento discriminatório, em que a abordagem é feita baseada em critério discriminatório e também preconceituoso. E isso, o texto constitucional, ele proíbe. Então, para concluir, é possível sim abordagens. Se a força pública entende, baseado em elementos objetivos, que a pessoa está portando drogas ou uma arma de fogo, por exemplo, ele pode fazer abordagens, desde que você consiga enxergar algo, que haja algo objetivamente analisado para que você possa fazer as abordagens. Mas o que é proibido é você abordar alguém simplesmente pela cor da pele, pela aparência física ou também por orientação sexual. Se ainda assim acontecer, doutor, qual que deve ser o comportamento de quem é abordado nessas condições? Nesse caso, pelo fato, geralmente as abordagens acontecem, né, em locais públicos, né, em calçadas, etc. E nem sempre tem muitas pessoas que ficam perto. O interessante é que você obedeça a abordagem, que você, enfim, obedeça a ordem feita pela autoridade, pelo agente público naquele momento, né? E depois se perceber que a abordagem foi feita baseada nesses critérios que o Supremo Tribunal Federal entendeu como ilícitos, que se procure corregedoria ou a Polícia Civil para observar uma punição em âmbito administrativo, disciplinar e também o abuso de autoridade em âmbito penal. É interessante que as pessoas submetam primeiro a abordagem e depois pensem se vão ou não tomar providências. Bom,
doutor Leonardo, eu fico aqui imaginando, muita gente deve estar se perguntando, porque todo mundo se veste parecido e acredita ser de fato todos policiais. O agente de trânsito, o guarda municipal, o segurança do banco, eles são policiais? Podem todos andar armados e fazer as abordagens, caso assim imaginem? Elias, sua pergunta ela é muito importante. Quando se fala em abordagens, a autorização constitucional ela é muito ligada à Polícia Civil e também à Polícia Militar e também à Polícia Federal. O guarda de trânsito teria a atribuição constitucional de fazer abordagens? A resposta é não. Agora, se você, no momento de uma blitz, um exemplo, né? Você percebe que alguém objetivamente estaria portando uma arma de fogo ou objeto proibido, aí sim estariam autorizadas as abordagens. Mas eu digo, a lei foi criada basicamente pensando na Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. O guarda de trânsito tem essa atribuição constitucional? Não. Só se no momento de uma blitz, ou especificamente quando você manda parar o carro e você entende que alguém tem alguma atitude suspeita baseada em elementos objetivos, seria possível você fazer a busca no veículo, por exemplo, para ver se lá havia uma arma de fogo, ou então uma droga, ou qualquer objeto ilícito. Um outro ponto diz respeito à guarda municipal. Segundo o próprio texto constitucional, cabe à guarda municipal realizar a segurança pública baseada na proteção do patrimônio municipal. Então, por exemplo, alguém está no Teatro Municipal X e a pessoa quer invadir o teatro ou quer quebrar o teatro, estaria autorizada a guarda municipal a agir, porque o seu fim é proteger o patrimônio público municipal. Pode a guarda municipal fazer abordagem nas pessoas na rua? Uma revista no carro, por exemplo? No carro, totalmente proibido. Prova completamente ilícita. Mesmo que você, nessa abordagem, consiga achar até uma arma de fogo proibida, a pessoa portava uma arma proibida ou até uma droga, tudo isso é ilícito. E, como eu digo, dará ensejo futuramente a uma responsabilidade administrativa ou até mesmo a responsabilidade penal. É interessante quando eu digo isso, não é uma posição contrária ao órgão de segurança pública, muito pelo contrário. Quanto mais forte estiver a segurança pública, melhor para a sociedade. Mas o princípio fundamental é o respeito à atribuição de cada um. Cada um foi criado com um objetivo específico. E a ultrapassagem ao limite que foi estabelecido pela própria lei, poderá sim dar insero à responsabilidade penal, civil e também administrativa. E todos na defesa do cidadão. E não ser um problema para o cidadão, mais um problema para o cidadão. Daí o olhar digamos, mais apropriado, né? Um olhar mais treinado daqueles que estão como agentes de segurança para poder saber definir bem e escolher bem a abordagem, se ela se faz necessária ou não, para a gente não estar incomodando as pessoas. Afinal de contas, nós não estamos em regime de exceção, que a gente não pode sair na rua, que eu acho que você tem alguma coisa aí no bolso e eu vou fazer uma revista aqui em você. E, principalmente, aí abordagem em mulheres e abordagem em homens. É uma coisa bem interessante, doutor Leonardo. Os agentes públicos, do modo geral, né, eles agem no estrito cumprimento do dever legal. Eu, em muitas oportunidades, né, enfim, estive em sala de aula por 17 anos na Faculdade de Direito, e eu falava muito com os alunos de que o agente público ele age em nome da lei, ele age pela lei, e a lei é o fundamento principal e também o limite de que ele age. Ele não pode agir de acordo com o interesse público, nem aquele que ele subjetivamente interpreta como interesse público. O limite é a própria lei. E a lei estabelece a atribuição de cada um. A ultrapassagem desta atribuição gera consequências. E a pessoa, mesmo que tenha bons propósitos, pode agir em excesso e aí ser amanhã responsabilizado. E essas decisões ali do Supremo Tribunal Federal, elas são importantes. A gente atravessa um momento hoje no país meio que empolvoroso, polarização política, a instrumentalização de alguns segmentos sociais em prol de uma pauta de interesse ideológico A, B ou C. Então você pode ver pelas redes sociais que o país está empolvoroso, né? A gente hoje tem uma vida física, uma vida presencial, como a gente está aqui frente a frente, e existe uma vida digital, pelas redes sociais, pelos seus posicionamentos. Então, tudo isso gera todo esse caldo, né?
gera como consequência descumprimentos intencionais de mandamentos mínimos do texto constitucional. Abordagens, como eu digo, são necessárias, mas uma abordagem baseada na raça, na cor, na orientação sexual, ela é um absurdo. E esse caso, Elias, que o Supremo Tribunal Federal analisou, foi por meio de um habeas corpus. A pessoa que era objeto do habeas corpus, ela foi condenada, porque a abordagem dela não teve nenhum tipo de base, ela não foi gerada, não teve como causa a cor dele, que ele era uma pessoa negra, não teve nada a ver com isso. E ele foi condenado e a condenação foi aplicada e respeitou o devido processo legal. Mas foi suscitada essa questão pelo ministro Sebastião Reis, quando do STJ. E aí o Supremo Tribunal Federal trouxe então essa orientação, baseada, portanto, no perfilamento racial. Ou seja, é possível abordagens, desde que se respeite o limite constitucional. Você pode abordar sem preconceito de raça, sexo, cor, orientação sexual. Ou seja, a abordagem é totalmente possível e é totalmente legal se fundamentada. Se existir uma necessidade, indícios de cometimento de crime ou de porte ou posse, nesse caso, ilegal de armas, entorpecentes, esse tipo de coisa. Precisa haver indícios de um ilícito acontecendo. Importante destacar aqui, doutor, entendimento do STF. É só para o STF mesmo? Vocês entenderam, está ótimo, mas a gente aqui embaixo pode entender diferente? Não, nesse caso não, certo? O entendimento feito pelo Supremo Tribunal Federal, ele vale e é uma orientação para todas as cortes, né? Todos os tribunais de justiça, todos os órgãos do Poder Judiciário estadual, federal, em todos os ramos, né? Isso também vale para os órgãos de segurança pública. É sempre interessante que essas orientações passadas pelas cortes supremas, as cortes superiores, sejam passadas também para aqueles que estão na ponta, né? E órgãos públicos, agentes públicos, tanto da segurança pública, para todos os órgãos, essa orientação está valendo. E não é possível, portanto, uma abordagem baseada em critério discriminatório ou preconceituoso. Como eu disse, longe de falar de que as abordagens não devem acontecer. Deve acontecer sim, desde que respeitada a lei e a orientação do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações. É um tema de extrema relevância porque a gente quer caminhar aqui às margens da Pajuçara, da Ponta Verde, quer caminhar com a nossa tranquilidade. O cidadão comum, o cidadão que cumpre com as suas responsabilidades, não deve ser abordado por qualquer coisa, muito menos porque tem uma orientação sexual da qual você diverge, ou uma orientação religiosa da qual você não confessa, ou mesmo por uma cor diferente ou por um sotaque diferenciado. A gente precisa de um pouco mais de objetividade para que a gente possa, de fato, importunar, porque isso um pouco mais adiante é chato, é algo que a gente não quer, e fazer aquilo que é necessário. A gente não quer que a segurança fique fragilizada, mas a gente não pode fazer segurança por todo tipo de preço, por todo tipo de moeda. A ideia é que a gente tenha uma sociedade mais pacificada. Eu acho que a sociedade pode contribuir muito denunciando. Isso, existem canais, mas denúncia de verdade, não uma denúncia caluniosa, porque denúncia caluniosa também tem problema, vai ser fruto de uma outra conversa com o doutor Leonardo de Moraes. Aquilo que se alega e não se prova sobre outrem, traz problemas para quem alega. Então é preciso muito cuidado. Doutor Leonardo, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu, Elias. Obrigado. Doutor Leonardo de Moraes, advogado, criminalista, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB de Alagoas.